Quando eu quero não ter contraste, qual cor eu colocaria aqui para não ter contraste? Quero ver se vocês conseguem me ajudar aqui, para a gente pensar. A gente trabalhou com um contraste aqui do claro escuro, né? A gente colocou aqui o contraste do complemento direto. Então, a gente pode colocar aqui um contraste de cor para a gente pensar no que não vai fazer contraste agora, para vocês perceberem que como é importante a gente entender do círculo cromático. Que opções de cor eu botaria aqui para não fazer contraste, para a gente poder terminar essa página aqui entendendo dessas cores aqui, ver se vocês têm alguma ideia, né? Se eu trabalho com cores que não fazem contraste, cores análogas, que a gente chama de cores análogas, essas que são próximas no círculo, elas não vão fazer contraste. Vão acabar engolindo ali a imagem da gente. Elas se perdem. O que? Eu tenho que saber usar também. Isso aqui não é ruim, gente. Só não é... Às vezes, se eu quero conversar sobre isso, sobre esse contraste, eu tenho que fugir das cores análogas. Se eu quero que aquele trabalho fique todo com tonalidades próximas, aí eu trabalho com cores análogas. Agora, para eu falar do monocromático é de uma cor só. Eu teria que escolher, por exemplo, um azul e pintar somente com essa tinta azul aqui. Não é usar vários azuis. É um azul só que eu vou clareando ou escurecendo. Ou eu boto água ou eu adiciono preto nele. Aí eu faço um exercício monocromático. E aí, quando é que seria interessante eu usar aqui as cores análogas, que são essas cores que não fazem muito contraste? Quando eu quero ter uma conversa mais suave com o meu espectador, né? Quando eu quero chamar a atenção do meu espectador, quando o meu assunto ali é muito importante, o meu assunto precisa de um destaque no meu trabalho, eu vou colocar ali, pensar nessa questão aqui. Quando o meu assunto é delicado e eu não preciso tanto desse contraste, as cores análogas vão entrar muito bem. Então, olha só. Eu fiz aqui com peixes, mas poderiam ser flores, poderiam ser elementos geométricos, poderia ser qualquer coisa, o que a gente quisesse ali ter essa experiência. Então, isso aqui é uma experiência de exercício. Vocês estão vendo aqui como se perderam? Os peixes sumiram aqui no nosso movimento de trabalho? Enquanto esses aqui do lado estão chamando super atenção, e é a mesma imagem, pintada com as mesmas cores, eu não troquei os amarelos que a gente fez aqui no início. São os mesmos amarelos do peixe, a mesma imagem, mesmo tudo. O que a gente foi trocando é o fundo. Então, a gente vai, às vezes, né, vai pensando assim. Fundo, a gente às vezes não dá a gente pensa muito na imagem, pensa muito na figura que a gente vai fazer e não dá muita importância lá para aquele fundo, né? E aí, olha só como o fundo faz total diferença no nosso trabalho.